Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Amém. Amém. Eu vos convido a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Efésios capítulo 3, farei a leitura do versículo 1 ao 13, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Façamos mais uma oração. Santo Deus e eterno Pai, sê conosco neste momento, nos abençoa e nos ilumina para que assim possamos compreender a Tua Santa Palavra e que venhamos, Senhor, não somente compreendê-la, mas colocá-la em prática, guardando-a em nossos corações. Nos conduz neste momento pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo continua discorrendo sobre a salvação, em especial a salvação dos gentios, o alcance dos gentios. Ele continua falando sobre isso, sobre os desdobramentos que isso se segue. E uma das coisas que ele vai enfatizar aqui neste capítulo e neste trecho que nós acabamos de ler é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O que Paulo quer destacar é que, agora salvos em Cristo, os gentios têm os mesmos direitos que os judeus. Assim como os judeus são salvos e recebem, portanto, as bênçãos adquiridas por Cristo na sua morte na cruz, os gentios agora também são alcançados e participam das mesmas bênçãos. Herdam as mesmas coisas, herdam a mesma salvação. Então, os gentios são herdeiros. Mas o que significa ser herdeiro? Na tradição legal, herança é o direito que alguém recebe sobre os bens, direitos e responsabilidades deixados por outra pessoa após sua morte. Existem herdeiros legítimos, que recebem por força da lei, como filhos e cônjuges, e herdeiros testamentários, escolhidos pela vontade expressa do falecido. Então, a pessoa que faleceu, antes de morrer, deixou um testamento passando a herança para o nome de alguém. Então, existem esses dois tipos de herança, além de outros desdobramentos acerca disso. E nesse texto aqui, portanto, Paulo quer enfatizar isto. Os gentios e os judeus têm uma herança em Cristo. Eles herdarão esta herança. Ou seja, esse novo status como co-herdeiros de Cristo significa que todos os que estão em Cristo
sejam judeus ou gentios, têm os mesmos direitos. Não há ninguém melhor do que ninguém na igreja do Senhor. O judeu não é melhor que o gentio não é melhor que o judeu. Não há ninguém melhor do que ninguém dentro da igreja do Senhor. Mas embora Paulo fale dos gentios como herdeiros em Cristo e coparticipantes das promessas juntamente com os judeus, nós devemos nos lembrar da condição do homem natural, da condição do homem pecador. Porque o homem natural, o homem em pecado, não herda senão a condenação por conta do pecado. Então, esta é a verdade. Nós nos tornamos filhos de Deus, pois antes éramos filhos da ira, e agora herdamos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, no lugar de herdar a condenação, que caberia a nós se permanecêssemos mortos em delitos e pecados, herdaremos agora a salvação em Cristo, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esta era a condição dos gentios aqui de Éfeso, e esta era a nossa condição antes de Cristo. Portanto, é importante que você entenda de fato qual era a sua realidade no pecado antes de Cristo. Pois somente entendendo qual era a sua realidade no pecado, quando você estava apartado de Deus, é que você entenderá a dimensão da salvação em Cristo, o alcance da graça em Cristo Jesus. É importante, portanto, destacarmos todas essas coisas, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo filhos da ira, mesmo merecendo herdar a condenação do pecado, Cristo nos salva, Deus nos salva, judeus e gentios, e assim herdamos a salvação em Cristo Jesus. Sendo assim, meus irmãos, nós iremos meditar na seguinte proposição, no seguinte tema: a graça salvadora de Cristo se estende a todos os povos. Porque o que o apóstolo Paulo destaca aqui é que agora os judeus também fazem parte, os gentios, fazem parte da família da aliança, judeus e gentios. Nós veremos esta proposição em 2 pontos. O primeiro ponto, versículo 1 a 7, a graça salvadora de Cristo se estende a todos os povos, compreenda a promessa de Cristo. Segundo ponto, versículo 8 a 13, a graça salvadora de Cristo se estende a todos os povos, pregue o evangelho para a glória de Deus. Passemos, pois, então, à exposição. No versículo de número 1 nós lemos: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo vai falar aqui neste capítulo, neste trecho, sobre o seu ministério aos gentios, porque nós devemos nos lembrar que ele fora separado por Deus, por Cristo, para ser o apóstolo aos gentios, assim como outros também discípulos foram separados para isso. Mas o apóstolo Paulo foi quem teve o maior destaque nesse sentido em suas viagens missionárias, andando por várias cidades e pregando a palavra do Senhor. E ele destaca aqui que ele era prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo. E isso aponta para o que o evangelho custa, ou o que o evangelho custou para ele. Ora, nós sabemos que no começo da sua jornada, ou pelo menos no começo em que nós vemos o apóstolo Paulo sendo citado no livro de Atos, ele não era o prisioneiro, muito pelo contrário, era ele quem saía de cidade em cidade aprisionando os cristãos, levando os manietados para Jerusalém, enviando cartas para que os cristãos fossem presos. Mas a verdade é que o perseguidor se tornou perseguido, e uma consequência da sua perseguição foi justamente ele se tornar preso, um prisioneiro do evangelho. E isso apontava também para o seu compromisso com Cristo. O apóstolo Paulo estava disposto a sofrer todas as coisas por amor a Cristo, por amor ao evangelho, e em especial ele destaca aqui, por amor de vós e gentios. E essa deve ser a nossa disposição como crentes, como pregador, como pastor. Nós devemos amar as pessoas. E uma consequência de amarmos as pessoas é pregarmos o evangelho para elas, pois o evangelho é a mensagem de salvação. Então, se nós amamos o nosso próximo, se nós amamos os nossos familiares, nós devemos pregar a mensagem do evangelho, ainda que isso custe todas as coisas que temos, ainda que isso nos leve para a prisão,
para a cadeia, nós devemos ter um compromisso sério com Cristo Jesus, uma disposição em servir e pregar o evangelho a todas as pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo destaca aqui. Ele era prisioneiro de Cristo por amor aos gentios, por amor ao evangelho. Mas ele prossegue: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O que ele destaca é que esta mensagem do evangelho, que agora ele prega aos gentios, foi confiada a ele pelo Senhor. E não porque ele fosse alguém confiável, pelo contrário, ele perseguia a igreja, mas porque Deus, em sua graça e em sua misericórdia, resolveu escolher o apóstolo Paulo para que ele levasse a mensagem aos gentios, ainda que ele fosse um judeu. E então essa dispensação da graça foi confiada a Deus. E prova que a graça de Deus é abundante e está à disposição de todos, judeus e gentios. Todos podem ouvir o evangelho. Deus salva todo tipo de nação, todo tipo de raça e todo tipo de povo. E o apóstolo Paulo foi escolhido por isto. Este era um plano de Deus oculto por muito tempo, ou que os fariseus ali, os judeus do primeiro século, muitos judeus, não entendiam as promessas que haviam sido feitas, as profecias que haviam sido feitas de que os gentios fariam parte do povo de Deus, que os gentios seriam alcançados. E agora Paulo, usado como instrumento por Deus, prega o evangelho a todos os gentios, em todas as cidades que ele passava. Mas além disso, o texto diz: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele destaca aqui que esse mistério, conforme ele escreveu há pouco, e ele acabou de escrever de fato no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, Paulo destaca quais são as bênçãos de todos os crentes em Cristo Jesus. Ele fala que somente em Cristo nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais. Somente pelo sacrifício de Cristo é que nós temos a adoção, a santificação, a justificação e seremos glorificados e salvos finalmente. Mas ele também destaca no capítulo 1 a oração que ele faz para que os crentes de Éfeso entendessem quais eram essas bênçãos e assim usufruíssem delas de forma adequada para viver uma vida de santidade, uma vida plena diante de Deus, usufruindo de todas essas bênçãos. Já no capítulo 2, ele falou que a nossa salvação, que a salvação de judeus e gentios se dá pela graça mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Então os judeus não mereciam ser salvos, muito menos os gentios. Foi um ato da graça de Deus e do amor de Deus. E esse mistério desta salvação para os gentios é o grande plano redentor de Deus, que era oculto nas eras passadas. No Antigo Testamento, nós vemos Israel como povo de Deus, a nação, e, óbvio, já há indícios de que os gentios seriam alcançados, mas de forma clara, de forma oculta. Aqui e ali você vê isso. E então, muitos judeus não entendiam isto e nutriam um preconceito e discriminação contra as demais nações. Isso ainda acontecia no Novo Testamento, inclusive entre os judeus que eram crentes, que faziam parte da igreja. E então, o que Paulo destaca aqui e ensina é que nós devemos nos aprofundar na compreensão deste mistério, do mistério do Evangelho, o mistério da salvação de todos os povos em Cristo Jesus. Porque a graça de Cristo se estende a todos os povos, a judeus e gentios, e é por isso que nós fomos alcançados, é por isso que nós estamos aqui cultuando ao nosso Redentor. E então Paulo expressa qual é o seu conhecimento acerca deste Evangelho, acerca deste mistério, desta mensagem que ele tem para dizer aos Efésios. E continua no versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas
no Espírito. Este mistério agora é esclarecido, agora é revelado de forma muito plena, muito clara aos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Porque a revelação do Senhor, da sua palavra, da sua vontade, dos seus planos, desígnios e desejos, vem por meio do Espírito Santo. E agora, aqueles crentes primitivos, aqueles discípulos e apóstolos podiam, portanto, entender de forma adequada o que Cristo veio trazer, a salvação para os gentios, a salvação para todos os povos, e assim anunciar a palavra do Senhor. A revelação de Deus através da Escritura é clara e disponível para todos. Todos têm acesso. E quando me refiro a todos, todos os povos, línguas, nações e raças. Cristo veio para destruir a barreira de separação entre judeus e gentios, como Paulo fala no capítulo 2 desta carta. Mas no versículo 6, então, portanto, ele revela de forma clara este mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Como eu disse na introdução, agora os gentios herdam, juntamente com os judeus, das mesmas bênçãos depositadas e conquistadas por Cristo. São herdeiros. Nós herdamos tudo o que Cristo conquistou e seremos glorificados com Cristo. E entenda essa herança. Nós herdamos não somente estas coisas boas e estas bênçãos, nós herdamos também o sofrimento. Assim como Cristo sofreu, nós, os seus servos, sofreremos por causa do Evangelho. Mas assim como Cristo foi glorificado e foi exaltado, nós também seremos em Cristo Jesus e usufruiremos de toda a glória com Cristo. Ele é o nosso Senhor, nós estamos unidos a Ele. E é isso que Paulo destaca. Nós somos membros do mesmo corpo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E este corpo de Cristo esse corpo de Cristo é composto por gente de todo tipo, por todo tipo de pecador, judeu e gentio, pobre, rico, branco, preto, europeu, americano, asiático. Este é o corpo de Cristo. E nós somos membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo de que um dia seremos salvos finalmente, seremos glorificados, estaremos no novo céu e na nova terra. Esta é a promessa de Cristo a todos os povos. Ou seja, Cristo quebra as barreiras culturais e raciais. E nós precisamos promover essa unidade dentro da igreja. A responsabilidade pela unidade da igreja é de Cristo, é do Espírito Santo. É Cristo quem nos une, é o Espírito Santo quem nos une, como membros deste corpo. Mas nós seremos responsabilizados por mantermos a unidade deste corpo. E é por isso que é importante sabermos como conviver uns com os outros. Como conviver como igreja. Com paciência, com mansidão, com perdão, com misericórdia e com graça uns para com os outros. Para que assim esta unidade deste corpo seja mantida, seja fortalecida. Para que o amor cresça entre estes membros e assim a igreja possa dar um bom testemunho para o mundo lá fora. E ele finaliza este primeiro ponto no versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ou seja, quem capacitou o apóstolo Paulo foi o Senhor, foi Cristo. O mesmo Senhor que apareceu para ele no caminho de Damasco, foi quem o capacitou. E um ensinamento que nós tiramos daqui é que nós, crentes, membros deste corpo, somos capacitados pelo Senhor. Então você pode achar que não tem capacidade para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho, para servir na igreja. Mas quem o capacita é Cristo.
Você não precisa confiar na força do seu braço ou na sua inteligência. É claro que você vai dar o seu melhor e se dispor de tudo que tem para servir ao Senhor. Mas, finalmente, quem nos capacita é Cristo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo não pode fazer nada. Nós somos inúteis sem Deus, sem Cristo, sem esse poder que Ele nos concede para que assim preguemos e vivamos o Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, então, nos dá esse ensinamento. A importância de entendermos que os gentios são co-herdeiros em Cristo e que agora há uma unidade dentro da igreja. De maneira, meus irmãos, que nós podemos tirar algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é: valorize sua herança em Cristo. Pense na sua herança. Pense no que Cristo conquistou por você. A vida eterna, o perdão dos pecados, a graça de Deus manifestada dia após dia, a bondade do Senhor. E não troque esta sua herança por nada. Não troque esta sua herança. E nem desperdice essa sua herança. Mas permaneça firme nos caminhos do Senhor. Para que finalmente, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, você possa tomar posse plenamente de toda a sua herança com Cristo Jesus. Então você pode estar neste mundo e observar o que o mundo lhe oferece. Você está no seu trabalho, de repente, vê ali o povo se comportando e oferecendo coisas a você, ou na sua faculdade, na sua vizinhança, e o mundo de fato vai nos oferecer muitas coisas. E nós seremos tentados a trocar a herança que nós temos em Cristo por estas coisas que o mundo nos oferece. Mas nós não devemos fazer isto. Devemos, portanto, entender, primeiramente, qual é a nossa herança, para que assim valorizemos a nossa herança. Entendamos o quão grande é a nossa salvação em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, o quão bom é viver com Cristo, é viver com a igreja desfrutando desta santa comunhão, deste amor que deve haver na igreja. Então devemos valorizar a nossa herança para que assim não sejamos tentados pelo mundo e saiamos do caminho do Senhor. Mas a segunda coisa que nós devemos fazer, como eu destaquei, é abraçar a unidade da igreja. Você é responsável por isto. Portanto, devemos tratar com amor uns aos outros, com mansidão, com temperança, com longanimidade. O corpo de Cristo é composto por pecadores de todos os tipos, como eu falei. E onde tem pecado, tem briga e tem confusão. Mas a palavra de Deus nos dá o remédio para resolvermos estes conflitos como povo do Senhor. Então muitas vezes nós, o irmão passou por mim, não me deu bom dia, aí pronto, acabou o dia da pessoa. Por uma coisa tão mínima. É certo que nós devemos cumprimentar uns aos outros com bom dia, boa noite, boa tarde. Dar um abraço, um cheiro, né, irmã Neuza? Mas se por acaso não acontecer, se o irmão passou por você e não lhe viu de repente, você vai fazer uma guerra por conta disso? Então nós devemos prestar atenção no que estamos fazendo e como estamos nutrindo esta comunhão. Como estamos nutrindo esta unidade que deve haver na igreja do Senhor. Nós devemos falar coisas com cuidado, uns para com os outros. Pense bem antes de comentar algo, talvez seu irmão não goste. E, por outro lado, deve haver maturidade de todos para que esta unidade seja mantida. Mas uma terceira coisa que nós podemos aprender neste primeiro ponto é aceitarmos o nosso chamado para compartilhar a graça de Deus. Todo crente tem uma missão. Você pode dizer, eu não sei fazer nada, eu me sinto excluído ali na igreja, eu não assumi nenhum cargo. E às vezes você fica perdido na igreja, na congregação.
Mas não pense que você não tem nada para fazer. A primeira coisa a que nós fomos chamados a fazer é adorar a Deus. Essa é a missão principal da igreja, adorar a Deus. E adorá-lo de forma correta, de forma bíblica. Mas uma segunda coisa principal, digamos assim, a que nós somos chamados, é pregar o evangelho a todos os povos. E assim como Paulo pregou o evangelho aos gentios, nós somos chamados a pregar o evangelho a todos, onde quer que varmos. Em casa, no trabalho, na vizinhança, para os familiares. E inclusive, meus irmãos, este método de pregar o evangelho para pessoas próximas é o mais eficaz, humanamente falando. Porque quando nós, como igreja, marcamos uma programação, no sábado, por exemplo, vamos ali nos reunir na igreja, na frente da igreja, e vamos sair ao redor do bairro, ali na comunidade, para evangelizar as pessoas. Muitas vezes você nem conhece quem você está falando e anunciando o evangelho. A pessoa ali recebe ali e tudo. E muito raramente alguém vem à igreja por meio deste método. Mas quando você tem amigos ali, tem familiares, quando você nutre uma amizade, fica mais fácil para você anunciar o evangelho e argumentar com aquela pessoa acerca do evangelho. Além do fato de que estas pessoas que fazem parte deste seu círculo de amizade podem ver como você se comporta. E o testemunho pessoal da prática do evangelho é um dos mais importantes. Então, pregue o evangelho na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola ou faculdade, para que assim o povo de Deus eleito seja alcançado. Foi esse o meio que Deus escolheu para alcançar o seu povo, a pregação do evangelho, a pregação fiel do evangelho. E Paulo prossegue então, a partir do versículo 8 até ao 13, o que nós temos como nosso segundo ponto. Pregue o evangelho para a glória de Deus. Depois de explicar qual era o mistério oculto, isto é, a salvação dos gentios, o alcance de todos os povos, Paulo passa a falar sobre a proclamação do evangelho. Agora, a sua missão também é a nossa, pregar o evangelho para a glória de Deus. Nós lemos no versículo 8: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo destaca mais uma vez a graça de Deus e destaca também que ele é o menor de todos os santos. Paulo diz que é o menor de todos os santos, que é o pior dos pecadores, porque ele de fato entende o quão miserável ele é, o quão pequeno ele é, o quão pecador ele é. E que se não fosse a graça de Cristo, ele jamais seria alcançado. Ele jamais se tornaria um apóstolo, jamais pregaria a salvação aos povos. E é por isso que ele se diz como o menor de todos os santos. Então ele tem uma postura de humildade. E essa deve ser a nossa postura também. De reconhecer a nossa limitação, a nossa pequenez, para que assim sejamos capacitados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para pregar o evangelho. Essa deve ser a nossa disposição, assim como a do apóstolo Paulo. Mas ele prossegue, versículo 9: E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. É Deus quem nos revela a sua vontade, e a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Portanto, se você quiser ter acesso a este mistério, leia as Escrituras, medite nas Escrituras. Deus já se revelou a nós. Nós não precisamos de uma nova revelação. Deus já revelou tudo o que tinha para revelar na sua palavra. Ele, o Criador de todas as coisas, que criou tudo para a sua própria glória e resolveu nos salvar. Então, medite na palavra de Deus. Versículo 10: Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
Deus é todo sábio. E nós aprendemos aqui com o reverendo Herardo, enquanto ele expunha a carta de Tiago, sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria vem do Senhor. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Não está nos ídolos, não está nos homens, está em Deus. E esta sabedoria de Deus também pode ser vista na sua igreja, porque nós temos a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E o mundo não lê a Bíblia. Ele não lê a sabedoria de Deus que está escrita aqui, a revelação de Deus contida aqui e a vontade de Deus. Mas o mundo pode ler a sua igreja, se comportando, convivendo, pregando, testemunhando acerca do Evangelho. Então o nosso testemunho é muito importante para a glória de Deus. Mas o que Paulo destaca aqui principalmente é que esta multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ele está se referindo aqui aos anjos celestiais. Os anjos bons, digamos assim. Tem os anjos caídos, os anjos bons, que podem contemplar a sabedoria de Deus e a glória de Deus como está sendo expressada aqui na terra, como está sendo expressada na sua igreja. Ou seja, o propósito primeiro e final da igreja é a glória do Senhor. É na igreja que Deus manifesta o seu poder e assim as pessoas podem testemunhar deste poder de Deus. E não somente as pessoas ao nosso redor, mas também os anjos, os principados e as potestades. Mas ele diz no versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, a salvação está fundamentada em Cristo. O propósito de Deus está fundamentado em Cristo. Cristo é o centro. Ele é a personagem principal da história da redenção. É nele que tudo está fundamentado. Foi ele que foi enviado para morrer pelos pecadores, para morrer pelos gentios. O propósito de Deus de salvar os gentios estava em Cristo e na morte de Cristo, que alcançou todos os povos. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo diz no versículo 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Meus irmãos, abramos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, porque aqui nesse texto Paulo fala de Cristo como nosso mediador. Cristo como aquele por meio do qual nós temos acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O autor aos Hebreus destaca Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador. É por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai, e é por meio de Cristo que nós temos acesso a todas as bênçãos conquistadas, as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais. E o que o apóstolo Paulo destaca aqui na carta aos Efésios é que em Cristo nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós somos filhos de Deus, não somos mais inimigos. Agora podemos ter acesso ao Pai. Todos aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós que estamos em Cristo, que somos filhos do Pai, temos acesso a Ele, mediante Cristo.
e podemos orar ao Senhor, podemos confiar no Senhor, que preserva todas as coisas, que governa a sua igreja, que manifesta o seu poder na sua igreja. Cristo é o nosso eterno fundamento. Ele é o meio pelo qual nós temos acesso às bênçãos do Pai. Mas será que nós temos vivido com esta ousadia e confiança? Você tem de fato depositado essa sua confiança em Cristo, em Deus? E como é que você reage, portanto, em situações difíceis? Você corre para o Pai, para a oração, ou se desespera? Ou busca outros meios que não a Cristo? Saiba que você tem acesso por meio de Cristo. Ousadia, confiança. Então, usufrua deste acesso por meio de Cristo. E Paulo finaliza no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele começou dizendo que era prisioneiro em Cristo. E ele estava preso de fato. Ele foi preso por diversas vezes, em Roma, em Cesareia, em Jerusalém. O apóstolo Paulo sofreu diversas coisas. Mas ele insta os irmãos aqui a que não desfaleçam nas suas cadeias, nas suas tribulações, nas suas prisões. Os irmãos poderiam olhar para Paulo preso e pensar: é isto que nos espera. Sermos presos também, sofrermos, sermos condenados. Mas Paulo fala para eles não desfalecerem. Por quê? Pois nisso está a vossa glória. Podemos ser perseguidos, presos, condenados, mas a nossa glória final está em Cristo. E no final, tudo valerá a pena. Sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo, sempre valerá a pena. E nós usufruiremos finalmente de toda a glória com Cristo Jesus. Portanto, as tribulações e dificuldades que nós enfrentamos no ministério, que nós enfrentamos na nossa vida, servem para moldar o nosso caráter e também para a glória de Deus, para que o nome de Cristo seja anunciado, para que a igreja possa testemunhar acerca do sofrimento de Cristo pelos pecadores. É isso que Paulo nos ensina aqui neste versículo. E finalmente, meus irmãos, nós podemos tirar outras aplicações. A primeira é: valorize o Evangelho. O Evangelho fora confiado ao apóstolo Paulo para que ele pregasse aos gentios. E Cristo confiou o Evangelho a toda a sua igreja para que esta pregue o Evangelho aos pecadores. É isso que nós lemos lá em Mateus capítulo 28, 19 a 20. A grande comissão. Cristo nos ordena a fazermos discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, nós devemos entender a riqueza do Evangelho, a importância do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E em um mundo que só há notícias ruins, o Evangelho é um refrigério para a nossa alma e para a alma dos pecadores, que vivem desesperados por conta do pecado, das consequências do pecado. Então, valorize o Evangelho. As riquezas de Cristo são insondáveis e preciosas. Pregue a palavra do Senhor. Uma segunda coisa que podemos destacar é: entenda o propósito da igreja. A igreja é o meio pelo qual Deus revela sua sabedoria, a sua multiforme sabedoria. E é quando o mundo olha para a igreja que ele pode ver o amor de Cristo por nós. É isso que João diz no seu Evangelho, capítulo 17. O Senhor Jesus nos ensina a vivermos em comunhão, a vivermos amando um ao outro, para que o mundo possa ver o nosso amor mútuo e assim entender que Deus nos ama e que o Filho de Deus foi enviado por amor a nós. Então, entenda o propósito da igreja. É por meio da igreja que Deus revela o seu poder, a sua palavra, pois ele confiou à igreja a anunciar este Evangelho. Uma terceira coisa que nós podemos destacar é: viva com confiança em Deus. É muito bonito nós falarmos da palavra do Senhor.
É muito bonito nós dizermos que Deus é soberano sobre todas as coisas e que governa todas as coisas pela sua santa e sábia providência. Mas nós manifestamos e demonstramos a nossa real confiança em Deus como soberano, em Deus como o grande rei que governa todas as coisas pela sua providência, quando estamos passando por dificuldades, por adversidades. É nesses momentos que você mostra que de fato vive com confiança em Deus. Que de fato confia nesse Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Que de fato você confia nesse Deus ao qual você tem acesso por meio de Cristo Jesus. Acesso com ousadia e confiança. Então, viva com confiança neste Deus que você diz crer. Esse Deus que é rei sobre todas as coisas. E por fim, uma última aplicação. Encontre glória nas tribulações. Nossa vida é cheia de adversidades e problemas de todos os lados, em todos os âmbitos. E é muito mais fácil para nós murmurarmos, nos desesperarmos diante destas tribulações. Mas o apóstolo Paulo estava preso. E ele não estava fazendo isto, murmurando. Muito pelo contrário, ele estava se gloriando em Cristo Jesus, encontrando em Cristo o seu refrigério, a sua glória. Ele poderia ali no momento estar sofrendo aquelas dores e padecendo por conta do Evangelho, mas ele sabia o que o esperava: a glória eterna com Cristo. E todas as vezes que nós estivermos passando por dificuldades, por conta do pecado, das consequências do pecado, não somente dos nossos pecados, mas dos pecados do outro, que nós também somos afetados muitas vezes, nos lembremos da glória que nos espera em Cristo. Não haverá mais morte, choro ou dor. Tudo findará. E quando nós entendemos esta verdade em Cristo, nós não temos mais medo de morrer. Diga como Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo esse sofrimento pelo qual passamos tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então pense bem nisto, reflita sobre isso. E concluindo, meus irmãos, em Efésios 3, 1 a 3, esse texto que nós acabamos de expor, Paulo nos lembra do maravilhoso mistério de Deus revelado em Cristo. Nós, gentios, que antes estávamos longe, agora estamos perto. Agora temos acesso ao Pai. Somos filhos. E como filhos, herdamos tudo aquilo que o Pai nos dá em Cristo Jesus. Em Cristo, a nossa herança é infinitamente mais preciosa do que qualquer bem terreno. É a própria comunhão com Deus, a salvação eterna e todas as bênçãos celestiais. Então não tem dinheiro, casa, terreno ou riqueza que supere esta nossa herança que nós temos em Cristo. Não troque a sua herança em Cristo por qualquer mixaria que este mundo nos oferece. A riqueza deste mundo é pobreza diante de Deus. E nós herdaremos da riqueza em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.